Boa noite. Consegue me ouvir? Sim. Todo mundo preparado aí? Diz que vai ficar frio aí no oeste. Diz que o pessoal já tá preparando aí para descer o morro aí de esqui aí. Uhum. Acho que nem vai ser tudo esse frio que estão falando. Ah, mas diz que aqui em Florianópolis o pessoal tá falando que vai dar -1. Isso aí nunca aconteceu isso aí. Se der -1 aqui, vai dar -20 aí. 2 metros de lenha. Acho que vai ser pouca lenha, Ricardo. O que o pessoal tá falando aí. Ah, diz que vai vir frio. Hoje tava 30 graus, amanhã chove, na quarta, -2. 7,5. Vamos lá, então. E já tem 15 aí. Não. Segundo o Coutinho ali, ele mandou um podcast, né? Uns 10 minutos ali falando que vai cair neve aí, né? Mas diz que tá nevando ali embaixo, né? Na ponta ali para baixo do Uruguai, ele tá nevando. Tá. Nem vamos falar de frio aqui em casa, dá -5, -6 graus. Nas, Dentro do nas... congelador da geladeira ali é um frio que só. Mas vai gelar. Todo mundo está falando que vai ficar muito frio. E esse calor de hoje anuncia chuva ainda. Vai chover e vai É, ficar. não, a chuva é amanhã, mas daí amanhã já baixa e já vai para menos. 6,80 mil. Não, o pessoal tá falando de -10, né? O que tiver de casaco, às vezes vai ter que tirar do guarda-roupa. Vai ser um catingão de naftalina. Tá louco. Pior os caras que ainda me usam as camisas do Inter. Meu Jesus, não dá para aguentar. Narrativamente tá feio falar de futebol, né? Porque ninguém tá indo muito bem. O pessoal falar aí, não dá nem gremista, nem colorado, muito fala muito, né? Nem quem torce pela seleção não fala também. Tá tudo. Então, beleza, pessoal. Deixa eu pegar aqui os exercícios, tá? Qual que é a ideia da aula de hoje e de amanhã? Eu coloquei para vocês na aba atividades, lá no Classroom, na nossa sala de aula, uma lista com alguns exercícios, né? Englobando todo o conteúdo que a gente já teve, tá? Que é para praticar mesmo, para pegar a manha aí de como se faz os cálculos, tá? Não tem outro jeito de não fazer. A ideia é o quê? Eu vou passar aqui para vocês a explicação, tá? Geral dos exercícios. Estou gravando a aula, daí depois vocês conseguem voltar
E aí fazer igual nas outras aulas aí, que a gente estava à distância, vocês vão fazendo exercícios, tendo dúvida, vocês vão perguntando, tá? E aí a gente vai resolvendo eles, e vocês podem trocar ideia também, né? Vocês podem utilizar aí o sistema, trocar ideia aí entre vocês, tem o contato de todo mundo no grupo ali, e vocês podem ir conversando, tá? A ideia não é que todo mundo faça sozinho, tá? Mesmo a gente não tá em sala de aula junto, mas hoje a gente consegue trocar informação facilmente, né? E também não é copiar, né? É fazer os exercícios. Inclusive, eu não estou pedindo para entregar nada do exercício, para Viu, vocês fazerem. professor? Hã? A última aula da semana passada você já tinha postado, talvez no grupo, YouTube, eu não cheguei a achar ela. Ela tá aqui, ó. Acho que não me lembro se eu postei ela. Eu coloquei ela no YouTube, eu não sei se eu postei ela. Eu não sei se eu copiei o link, verdade. Acho que eu consegui terminar lá pelas 11 e pouco da noite, eu não... Acho que eu não colei lá no... Mas tá no canal aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Já compartilho ali. Deixa eu ver aqui. 5 dias atrás, acho que deve ser essa aqui. Olha lá, 9. Uhum. Deixa eu já colo aqui para vocês. IPX. Aqui. Tá ali. Semana passada. Essa de hoje também eu vou colocar depois a explicação lá, tá? Aqui, ó, a lista que eu passei para vocês, então, fica mais fácil quem conseguiu imprimir, tá? Principalmente essa planta aqui, né? Fica mais fácil de resolver. Se não fez ainda, se conseguir fazer para amanhã também, fica melhor para resolver. Então é o seguinte, tá? Tu tá com os exercícios aqui. Aí a gente tem algumas questões aí, tá? Eu vou passar aí uma por uma, qualquer dúvida vocês vão perguntando aí e questionando, tá? Se tiver alguma dúvida aí sobre cada questão. A primeira delas aqui, tá? Então, tá o seguinte, né? Considerando o quadro de cargas abaixo, então esse quadro aqui, né? Então aqui tem 10 circuitos, tem a descrição, então, do que é cada circuito, iluminação, tomada, forno, tem 2 chuveiros, tem torneira e 3 ar-condicionados, né? Então, a gente tem tomadas de uso geral para iluminação, para tomadas, e as específicas, né? Chuveiro, forno, torneira e ar-condicionado. Aí, a gente tem a potência de cada equipamento e a tensão de trabalho aí de cada um. Então, monofásico aí é fase neutra, 220 volts todos os circuitos. E aí, eu quero que vocês façam o quê? Vocês encontrem a corrente de projeto, a corrente de projeto corrigida, né? Aí tu vai ter que considerar os fatores de agrupamento, fator temperatura e fator de resistividade do solo. Encontrado isso, eu quero que vocês dimensionem o disjuntor de proteção desse circuito e o respectivo condutor, tá? Então tem que fazer aquele lá, IP menor ou igual a IN menor ou igual a IZ, né? Então, tensão normal de funcionamento do circuito tem que ser menor ou igual à tensão né, do disjuntor ali, a potência máxima do disjuntor, e tem que ser menor ou igual ali a corrente admissível do condutor, né? Você tem que ter o circuito funcionando sem danificar nenhum dos equipamentos. Então tem que respeitar aquela regra que a gente já tinha visto, tá? E aí ele dá alguns dados, então temperatura 35 graus, né? Se a gente olhar na tabela lá que a gente tem na aula 7, 35 graus não é temperatura ambiente, tem 30, 35 tem um fator, né? Zero alguma coisa, então vai modificar um pouco o teu cálculo aqui.
para tu achar a tua corrente de projeto corrigida, né? O circuito, então, não é para considerar nem o agrupamento, tá? Então, tu vai considerar 1 no fator de agrupamento para todos os cálculos, e resistividade do solo também vai considerar 1 para todos, tá? O método é o B1, é aquele eletroduto embutido em alvenaria. Então, depois você olhar o condutor, né? Então, pode ser cobre, não coloquei aqui, mas é condutor de cobre, tá? São condutores de PVC. Então, método B1, condutor de cobre em PVC. Depois, para você verificar qual a máxima corrente admissível em cada um dos circuitos. Tá? Então, é aquele cálculo básico, né? Tensão de projeto, vai pegar potência, dividir pela tensão, tem corrente de projeto. Depois, corrente de projeto corrigida, vai aplicar o fator de temperatura, né? De correção, resistividade do solo e agrupamento, né? Encontrado isso, tu vai dimensionar teu disjuntor e teu condutor lá pelas tabelas, né, de acordo com os métodos de instalação. Respeitando aquela regra lá que a gente tem, né? Corrente de funcionamento do equipamento, menor ou igual ao disjuntor, menor ou igual à corrente máxima admissível pelo condutor. IP menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. O 2 é uma continuação desse primeiro exercício, tá? O que é o 2? Calcular a demanda do quadro de carga do exercício anterior, tá? Qual que é a demanda? Aquela que a gente aprendeu também. Então, a demanda total aí desse exercício é igual a A mais B mais C mais D, E, F, G, né? Tu não vai ter todos os equipamentos, tu vai ter o A, que são circuitos de iluminação e tomada, depois tu vai ter o B, que são tomadas específicas, né? Daqui para frente tu não vai ter. Então, tu não precisa fazer esses outros cálculos, mas aí tu vai ter o B, e o B se divide em 6, né? B1, B2, B3, B4, B5 e B6. E lá vai ter as tabelas, né, para os fornos, para os chuveiros, torneiros, né? E tem um item de condicionado, tá? Então, você vai ter que fazer todos esses cálculos aí. Então, esse é a demanda, né? O cálculo 3 é difícil de múltiplas unidades, tá? Aquele cálculo que a gente também aprendeu, da NTD3, tá lá a norma também, se precisar. Então, aqui a gente está dizendo que tem 22 apartamentos de 90 metros quadrados, e também tem 25 apartamentos de 30 metros quadrados. Então, como são dois modelos de apartamento diferentes, você vai ter que fazer aquele cálculo de média ponderada, vai ter que somar, né? Multiplicar 22 por 90, mais 25 vezes 70, dividir pelo número total de apartamentos para ter uma média. E aí, só conferir os valores na tabela, né? E aí você vai encontrar também o valor de demanda desse prédio, e junto com esse fator de demanda, você tem as cargas do condomínio, né? Que vão ser o quê? Vai ser o elevador, que tem DSV, tem a tabela dos motores lá, quanto você vai considerar para o motor de DSV, trifásico, e tem as bombas de água. Então, tem duas bombas, uma delas reserva, então tu vai considerar só uma, tá? Sendo que sempre uma que só está funcionando. Carga de iluminação, né? A gente tem 10 kW para os, considera 100% para os primeiros 10, e acima a gente tem um fator para aplicar, e cargas de tomada de corrente, né? A gente considera 20%, então, desse valor aqui. Tá? Então, dimensionamento de edifício de prédio de múltiplas unidades, né? Edifício de uso coletivo. E aqui ainda tem mais para deixar um pouquinho mais legal o exercício, eu coloquei também que esse edifício ele possui uma loja com carga total de 25 kW. Então, tem que olhar na tabela também. Loja, né? Demanda que considera para loja, se eu não me engano, 100%, mas a gente pode conferir depois na tabela. Então, tem que somar também isso aqui na demanda do edifício, tá? Feito isso, a gente verifica lá o modelo de entrada desse prédio, né? Qual que vai ser o condutor de entrada, qual que vai ser a proteção e qual o transformador lá que vai ser necessário para fornecer energia suficiente para esse empreendimento aqui operar, né? Número 4 é luminotécnica, tá? Então, dimensionar as luminárias, dimensionar e dispor, né, as luminárias de uma sala de reunião que funciona no período diurno e noturno, aplicando o método dos lumens, tá? Então, o que você vai ter? É um exercício de luminotécnica para a gente dimensionar o mínimo de lâmpadas que eu preciso ter na minha edificação, tá? Eu sempre vou utilizar isso aí quando eu tiver qualquer área comercial, supermercado, garagem, oficina, enfim, indústria, tá? Qualquer ambiente, sala de aula,
eu faço um cálculo luminotécnico. Para que serve esse cálculo? Para ele me dar o mínimo de lâmpadas necessárias nesse lugar, né, porque tem uma condição boa de iluminação. Cada local, né, tem uma condição lá na norma que a gente tem de luminotécnica, cada local especifica o mínimo de lumens que você precisa nesse ambiente. Aqui eu passei para vocês, então, a altura, largura e comprimento, né, a altura da mesa de reunião. Então, esse é o nosso plano de trabalho. Então, eu tenho uma altura de 3 metros, mas o meu trabalho é a 0,75, então eu tenho que diminuir esse, né, 3 metros menos 0,75, que vai ser realmente minha altura útil de trabalho, que eu não vou estar trabalhando no chão, né. O ambiente, então, né, de classificação, que isso aqui também influencia, quanto mais claro é o ambiente, menos luminárias, né, menor número de luminárias que eu preciso colocar no ambiente. Quanto mais escuro, maior número de luminárias. E aqui tem a carga de poluição, né, então, quanto mais limpo, também, menor é o meu grau de necessidade de manutenção desse ambiente, e menos poluição também significa que eu preciso fazer um dimensionamento menor de iluminação. A característica luminária, eu passei para vocês um modelo, se vocês quiserem trocar e testar com outros, aí, outros fabricantes, tá? Passei esse aqui, 2 lâmpadas de 32 watts, com fluxo luminoso de 2.650, tá? Da luminária. Se quiser utilizar outro, não tem problema, tá? Tá? Se quiser utilizar outra lâmpada, não tem problema. Sempre que você for fazer um cálculo luminotécnico, você tem que saber a lâmpada que vocês vão colocar. Então, tu vai lá, verifica na tabela do fabricante quantos lumens, tá? Pode utilizar aí, entra no site, né, da empresa que tu vai colocar a lâmpada, ou se tu tem a lâmpada já, provavelmente tá na embalagem dela escrito quantos lumens ela tem. Então, a gente encontra o valor lá necessário de lumens, de fluxo luminoso, e divide por o fluxo luminoso de cada lâmpada, tem o número total de lâmpadas. Ah, deu 8, deu 9 lâmpadas, deu um número que não vai conseguir dispor adequadamente, não vai ficar bom, uniforme. Não tem problema, tá? Tu vai colocar mais lâmpadas. Porque esse cálculo não é tem que ser cravado esse valor. É o mínimo, tá? Então, se deu, por exemplo, 29 lâmpadas, tá? Se tu quiser colocar 30, 32, 36, não tem problema. O mínimo que está dizendo é 29, tá? Então, é só questão de dimensionamento para tu saber mais ou menos que norte tu vai tomar e quantas lâmpadas tu vai colocar, tá? Depois, aqui, tem também o exercício 5, tá? O exercício 5 é um exercício um pouquinho mais complicado, para vocês testar mesmo, se vocês aprenderam. Então, é realizar o dimensionamento completo dos circuitos elétricos da planta predial abaixo. Então, aqui vocês vão ter uma planta, tá? Que eu falei que seria interessante vocês imprimirem numa folha, para você conseguir riscar, né, e fazer. Quem não imprimiu, não conseguiu, também pode desenhar, não tem problema nenhum, né, que vai ficar também melhor. Ou se quiser desenhar no AutoCAD, também não tem problema nenhum. Aqui tu tem as lâmpadas, né, as tomadas, interruptores e os eletrodutos, né? Aqui vem lá de fora também são, e aqui tu tem o teu centro de distribuição interno, tá? Bem aqui no canto. Qual que é a ideia? Eu quero que vocês façam um dimensionamento. Então, tá saindo os eletrodutos, tu tem que passar os circuitos, tá? Fase, neutro, proteção, né, que é o terra, retorno dos interruptores para a lâmpada. Então, tu tem as tomadas, né, fase, neutro, terra, tu quer que tu passe, colocar o número do circuito de cada tomada, fazer toda a divisão de circuitos. Então, basicamente, tu tem aqui tomadas médias, né, todas de 100 VA, essas aqui, tomadas baixas também, 100 VA, e aí tu vai considerar para o chuveiro, eu coloquei aqui para considerar 7.000 watts para o chuveiro, né, tu vai ter só uma tomada para o chuveiro, que é essa aqui, no banheiro, e as outras tomadas que você tem, você sabe que na copa e na cozinha, área de serviço e banheiro, as 3 primeiras são de 600, né? Ah, mas tem uma tomada só, então se tem uma só, é 600. Eu tenho 4, então as 3 primeiras 600, as próximas 100 VA, né? Então, é o mínimo que a norma diz. Tá? Vai passar os condutores, dividir os circuitos aqui. Não vai ficar igual, né? Cada um vai fazer do seu jeito. Alguns vão colocar uns circuitos a mais, outros a menos. Uns vão dimensionar o número de circuito diferente do outro, tá?
As lâmpadas também tu coloca de acordo com a norma, né? Tem o cálculo lá por área, né? Tu precisa, quantos watts de iluminação, tu sabe, né? Dependendo da área, tu precisa de mais watts, dependendo da área, você precisa de menos. Como aqui não tem a área, tu pode considerar, então, para essas lâmpadas aqui, ó, todas elas, tá? Tu pode considerar 100 watts, tá? Para facilitar nosso cálculo. Então, não tem erro, tá? Aí eu dei para vocês aqui que a nossa tensão é 220 volts de trabalho, a temperatura ambiente é 35 graus, tá? Os condutores são embutidos em alvenaria, então método de instalação B1, são de cobre, isolamento em PVC. Considerar, então, o fator de resistividade do solo, 1 também. Então, o teu agrupamento, por exemplo, vai ficar diferente para cada um, né? Porque alguns vão carregar mais um lado, outros vão carregar menos. Você veja que todas as lâmpadas têm conexão. Por exemplo, essa aqui, ó, sai do centro de distribuição, vai passando por outros cômodos, né? Então, tu vai ter que passar todos os circuitos até aqui. E vejo que ele vai um para o outro, né? Então, tu vai poder fazer a dimensão de acordo com o que tu achar mais... o que tu achar melhor, né? Tu vê o que é mais eficiente. Então, tu tem a passagem para todos os eletrodutos, tudo está conectado aqui, né? Circuito de iluminação, tomadas de luz geral e tomadas de uso específico, tá? Então, assim, a gente tem iluminação, considera 100 watts para cada uma dessas lâmpadas aqui, tá? Facilita o nosso cálculo. Pode anotar ali, que não está aqui no exercício, considera 100 watts. E para o chuveiro, considera 7.000 watts, tá? AB, os respectivos circuitos que irão passar em cada vão do eletroduto, contendo o número do circuito, caso for de iluminação, respectivo comando da ligação luminária, né? Então eu tenho uma lâmpada aqui, comando A, liga essa lâmpada. Se tu usar o A aqui, tem que usar o comando B, por exemplo, nessa aqui. Interruptor, comando B, liga essa aqui. Interruptor, comando C, liga aqui é um interruptor paralelo, né, ou three-way. Então, tanto faça acionar ele aqui ou aqui, ele liga e desliga nos dois pontos, né? Então, vejo que eu vou ter three-way aqui, vou ter simples aqui, paralelo ou three-way aqui também é three-way e simples, né? Então, tem que fazer essa passagem de condutores aí também. Número do circuito, né? Tu vai fazer a divisão, vai fazer aquela tabela, né? Inclusive, a letra C aqui, né? Fazer a tabela. Similar ao exercício 1, tá? Então, parecido com essa tabela aqui. Vai ter o circuito, vai ter a descrição, onde é que tá. Veja que aqui, ó, tu tem o nome dos cômodos, né? Banheiro, dormitório 2, copa. Então, vai fazer a tabela. Determinar, então, depois que tu fez todo o dimensionamento, aí tu vai fazer os cálculos, tá? Determinar a corrente de projeto corrigida, disjuntor e condutor respectivo, tá? Dessa instalação. Depois, a demanda, então depois de tu fazer a tabela, tu calculou a demanda do lado consumidora. O cálculo daí, o disjuntor geral, tá? Então, o disjuntor geral, o que é? O disjuntor daí que depois tu calculou a demanda, tu vai dividir a demanda pela tensão de entrada. Qual que vai ter tensão de entrada? Depende da demanda, né? Se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. A gente tem que olhar a norma NT 321001 da Celesc, tá? Então, a gente vai olhar lá, provavelmente vai ficar entre bifásico e trifásico, já adianto aqui, e a gente vai dividir lá pela tensão de entrada para nós ter a demanda, né? 220 volts. Se for bifásico, multiplica esse 220 por 2, né? Carga em cima dividido por 220 vezes 2. Se for trifásico, vai ser a carga, né, da demanda sobre 380, aliás, vezes a raiz de 3, né? E a F, né, se você realizar o mesmo projeto, quais mudanças faria na planta elétrica, tá? Então, se tu fosse fazer esse projeto aqui, o que tu queria mudar nessa planta? Tu mudaria alguma coisa, tá? Daí tu pode falar também e sugerir algumas mudanças. Então, esse aqui é o exercício 5. Tá? É o exercício mais complexo, tem esse aqui, tá? Que dimensiona do começo ao fim. Quem conseguir fazer esse aqui, ó, tá show, tá? Tá garantido aí no próximo semestre, tá? E depois a gente vai ter o exercício 6, tá? Exercício 6, muito tranquilo, né?
só de novo, é calcular edifício de uso coletivo. Então, um edifício de 12 apartamentos, de 8 metros quadrados, todos os apartamentos iguais, então, não tem que fazer média, nada. E aí, né, calcular, considerando as cargas do condomínio, a demanda total, né? Acho que queda bem tranquilo. E o 7, mais um cálculo aí de luminotécnica, né? Então, considerando que esse edifício que tu calculou aqui em cima tem uma garagem, então, se tem uma garagem, tem que calcular quantas luminárias são necessárias. E aí, então, ele está passando os dados aqui e calcula, então, quantas luminárias são necessárias nessa garagem, tá? Então, são esses exercícios. Tem alguma dúvida, alguma coisa, questionamento que você não colocar agora? Tá? Eu gravei esse pedacinho de explicação aqui. Eu vou postar ali para vocês também. E aí a gente vai fazendo os exercícios e vocês... eu vou deixar vocês fazer, né? E vou acompanhando vocês. Conforme vocês têm dúvida, vocês vão me mandando, tá? A gente tem lá no nosso chat, né? Tem aqui, tem o WhatsApp lá, vocês vão mandando, podem mandar foto e tudo mais. E a gente vai resolvendo e vamos tirando dúvida, tá? A ideia é que vocês façam os exercícios, tentem fazer, troquem informações com os colegas aí, tá? É interessante, é bom que vocês troquem conhecimento. E aí a gente vai ter hoje e amanhã para resolver esses exercícios, tá bom? Aí não é para entregar, mas é para resolver, tá, pessoal? Porque se vocês conseguirem resolver esses exercícios, é o que precisam saber da matéria, tá? Para depois a gente ir para projeto industrial, a gente tem que saber o mínimo do predial, né? Vou dar um pause aqui na gravação, daí a gente dá início aos exercícios já.